irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. Qual foi a pergunta da semana passada? Os irmãos se lembram? E pode? Quais são os meios pelos quais nossa fé é aumentada e fortalecida? Perfeito. Então nós vimos que são os 3 meios que Deus nos concede para o fortalecimento da nossa fé: a palavra, especialmente a pregação da palavra, os sacramentos, a saber, o batismo e a ceia do Senhor, e as orações. São os meios pelos quais a nossa fé é fortalecida, e ela deve ser fortalecida. Qual é a pergunta de hoje, irmãos? Devemos temer a Deus e tremer diante de suas ameaças? O que os irmãos acham? Devemos temer a Deus? O temor é requerido dos crentes? Certo, devemos temer a Deus. E tremer diante de suas ameaças? Nós que já fomos convertidos por Deus, nós que já fazemos parte do seu povo, precisamos tremer diante das suas ameaças a nós? Sim, devemos. É isso que a nossa lição nos diz. Isso pode causar alguma confusão em nós, porque para nós pode parecer estranho. Se não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus, como que nós devemos tremer diante das ameaças do nosso Deus? Mas é isso que nós vamos ver nesta manhã. Está conectado? Foi. Sim, aqueles com a fé salvadora devem possuir um temor e tremor filial, que faz 2 coisas. Em primeiro lugar, reverencia a Deus como Pai. E, em segundo lugar, evita o terror servil em relação a Ele como juiz. Nós vamos ver o que essas 2 coisas têm a nos ensinar. Certo? Então vamos lá. Nós refletimos nas primeiras aulas que a fé salvadora consiste em descansar nas promessas de Deus conforme nos são transmitidas no Evangelho. Os irmãos se lembram qual foi a definição que nós demos para a fé salvadora na nossa segunda aula? O que é fé salvadora? Qual é a fé que nos salva? Mas nós demos uma definição mais ampla. Ou mais específica, melhor dizendo. Qual foi a definição que nós vimos? Podem consultar no livro aí. Segunda aula. Aceitação, o que mais? Possibilitado pelo Espírito, o que mais? Exato. Então, o objeto da nossa fé salvadora é aceitarmos aquilo que nós aceitamos é o Deus fiel em Cristo, é possibilitado pelo Espírito, e Ele nos leva a quê? A serenidade decorrente das promessas que nos são oferecidas no Evangelho. Foi essa a definição que nós vimos. Então, a fé salvadora é a aceitação que o Espírito Santo nos possibilita ter do Deus que é fiel, com base em Cristo Jesus, e que nos leva a uma serenidade decorrente das promessas que são feitas no Evangelho. Então, de forma mais clara e objetiva, aquilo que nós temos como objeto da nossa fé são as promessas que Deus nos faz no Evangelho por causa de Cristo Jesus. Nós vimos na nossa confissão de fé que os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna, em virtude do pacto da graça. Isso aqui é um pouco do conteúdo dessas promessas que nos são dadas em Cristo. Justificação, santificação e vida eterna. Justificação, os irmãos se lembram, é o fato de Deus nos considerar justos diante dele, não considerando os nossos méritos, mas os méritos de Cristo. Santificação é o processo pelo qual nós somos livres da corrupção do pecado nesta vida, aquela vida que Deus nos propõe para vivermos em boas obras e sermos assemelhados a Cristo Jesus. E nesse sentido, qual que é o objeto primário da fé salvadora? São as promessas de Deus. Promessas de Deus são o objeto primário da fé salvadora. E se nós considerarmos apenas as promessas como sendo o alvo da nossa fé, pode parecer estranho para nós pensarmos em ameaças, porque Deus não faz promessas de condenação para nós. Como nós vimos, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados. Mas em que sentido, então, a nossa fé também abraça ameaças? É isso que nós vamos ver nesta manhã. Deus não nos revela apenas promessas. Tanto no pacto das obras como no pacto da graça, há a revelação de ameaças da parte de Deus. Isso aqui é importante, irmãos, porque
Muitas vezes nós costumamos restringir ameaças apenas àquilo que é relacionado ao pacto das obras, ou aquilo que é relacionado à lei. A lei nos traz ameaças, o evangelho nos traz graça. De forma geral, nós poderíamos simplificar assim, só que tanto a lei nos traz promessas, quanto também o evangelho nos traz ameaças. E é isso que eu vou procurar defender para os irmãos nesta manhã, e que está escrito aí no livro que nós estamos lendo. Vejam só o que a nossa confissão de fé diz, um pouco antes de falar sobre quais são os principais atos da fé salvadora. Ele diz que por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Ele abraça tudo que é revelado na palavra de Deus e age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Então, a fé salvadora, que tem como principais atos aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna, é a mesma fé que nos leva a abraçar tudo que é revelado nas Escrituras Sagradas, o que inclui não só promessas, mas também inclui ameaças. Mas há motivos para temer? Nós, que estamos em Cristo Jesus, temos motivos para temer a Deus? De que forma deve ser o nosso temor diante de Deus? Será que ele difere do temor que os ímpios devem ter a Deus? É isso que nós vamos refletir nesta manhã. Há textos bíblicos que nos exortam a não temermos. Alguém lê para mim, por favor, 1 João 4:18. O que João está dizendo aqui é que no amor não existe medo. O perfeito amor, na verdade, lança fora o medo. E esse texto costuma ser utilizado para falar que nós cristãos, uma vez unidos a Cristo Jesus, não temos razão para temer a Deus. Por quê? Porque o medo seria oposto à verdadeira relação com Deus. Aqui a relação que é feita é com amor. Nós estamos falando aqui de fé, então é importante nós sacarmos isso. Só que a gente observa também outros textos nas Escrituras que nos falam que devemos sim temer a Deus. Devemos sim, em algum sentido, ter medo de Deus. Porque a gente costuma fazer essa distinção. Não, temer não é a mesma coisa que ter medo. Só que na língua original a palavra utilizada é a mesma. Ter medo de Deus. E muitos textos falam sim que nós devemos ter algum tipo de medo de Deus. E é isso que nós vamos tentar falar. Qual que é a diferença desse temor que João nos diz que nós não devemos ter, do temor que a Escritura em muitos lugares nos ordena a ter? Mas antes disso nós vamos ver lugares nas Escrituras em que Deus nos manda o temermos, termos medo de Deus. Começando com o Salmo 34. Vamos todos abrir lá? Nós vamos ler mais de um versículo nesse texto. Salmo de número 34. Abra sua Bíblia no Salmo de número 34. Nós vamos ler o verso 4 e depois o verso 7 a 15. Eu farei a leitura do verso 4, aí depois alguém lê o 7, alguém lê o 8, assim por diante, até o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.
Alguém leu o 16 para mim também, por favor? Certo. O que nós temos aqui no Salmo de número 34? Davi estava na presença de Abimeleque, onde ele se fingiu de amalucado para ser livre da morte. E qual que é o tema principal que ele está falando aqui nesses versículos que nós lemos? Ele fala sobre temor. Ele começa dizendo que o fato dele ter buscado o Senhor o livrou de todos os seus temores. De que temores que ele está falando? Temores relacionados à situação em que ele estava. O temor de morrer, o temor de ser preso, enfim. Todos os temores que ele estava passando. Porém, depois ele começa a falar do temor que é relacionado ao Senhor. No verso 7, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Depois ele vai falar sobre aqueles que se refugiam no Senhor. E no verso 9 ele diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, ainda que ele tenha sido livrado dos temores terrenos, por assim dizer, ele possuía temor do Senhor, razão pela qual ele foi livre dos seus outros temores. E no que está baseado esse temor? Justamente naquilo que o Senhor faz. Lá no verso 11 ele fala: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. E ele vai falar sobre a relação dos ímpios para com Deus e a relação dos justos para com Deus. Por que nós devemos temer ao Senhor? Porque o temor do Senhor nos leva a viver de forma justa. Por quê? Os justos são aqueles que repousam no Senhor e por isso buscam nele refúgio. Mas os ímpios são aqueles contra quem o rosto do Senhor está. Verso 16, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, justamente porque eles não temem ao Senhor e por isso não temem as consequências dos seus atos. Então o Salmo 34 é um salmo que nos mostra claramente que nós precisamos temer a Deus. Essa ideia do temor ao Senhor também aparece muito nos livros sapienciais, aqueles livros que falam sobre sabedoria. Vejam, por exemplo, Provérbios 9, 10. Alguém lê para mim, por favor. Provérbios 9, 10. Certo, então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que significa isso? Onde que a sabedoria começa? Quando nós tememos ao Senhor. Mas o que consiste esse temor ao Senhor? Esse provérbio não explica para nós. Quem vai explicar para nós é o provérbio do capítulo 8, verso 13. Alguém lê para mim, por favor. Provérbios 8, 13. Então veja, temor do Senhor significa se afastar daquilo que é mal. Se afastar daquelas coisas que Deus abomina. Por quê? Justamente porque Deus promete castigo contra aqueles que o cometem. Eu não citei aqui, mas é a mesma coisa que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 12. Depois de falar sobre tudo aquilo que ele fala no livro, sobre como a vida é vã, é inútil, ele diz que a suma de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isso é dever de todo homem. Todo homem deve temer ao Senhor, ímpios e justos. Por quê? Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então todos os homens são chamados a temer ao Senhor e a tremer diante das suas ameaças. É isso que o autor dos Provérbios e Eclesiastes está nos ensinando. Salmo 2, versículo 11. Salmo de número 2, verso 11. Observe o que o salmista diz: aqueles que antes se rebelaram contra o Senhor no começo do salmo devem servi-lo ou cultuá-lo. O verbo utilizado aqui é o mesmo verbo utilizado para culto. Cultuem ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Observem que a alegria no Senhor não é oposta ao temor do Senhor. Porque muita gente pensa: não, se eu tenho medo de Deus, eu não posso me deleitar nele. É justamente o contrário à ordem que ele dá aqui. Nós nos alegramos no Senhor na medida em que nós trememos e tememos diante da sua presença. Especialmente no contexto do culto. Então o Salmo de número 2 também nos exorta a temermos ao Senhor. Isaías 66, 2. Então o texto diz que o Senhor olha ou vela por aqueles que são contritos de espírito e que tremem e temem ao Senhor. São esses que são alvo da misericórdia do Senhor. Salmo 119 e 120.
O salmista, que em todo o salmo diz que ama a lei do Senhor, que ama a presença do Senhor, que se deleita em ouvir aquilo que Deus tem a revelar, ele diz: arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos que são revelados na tua palavra. Pois não. É medo? É medo. Não tem diferença nas escrituras entre temor e medo. É a mesma palavra. Não, a gente vai ver que há nuances no temor, que o temor que os ímpios têm ao Senhor é diferente do temor dos cristãos. Chegaremos lá. Mas essa distinção que a gente costuma fazer não acontece. Temor e medo são a mesma coisa. É medo? É medo. É medo de Deus. É isso mesmo. Vamos lá, Êxodo 20, 20. Veja que interessante que o autor do texto diz aqui. O que Moisés fala para o povo? Moisés diz: não temam a Deus. Por quê? Porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Então pode parecer contraditório o que ele fala aqui. Só que essas duas coisas andam juntas. Moisés está censurando o povo para que não tenha determinado tipo de temor, mas para que tenha outro tipo de temor. Mas a palavra utilizada aqui é a mesma. A ideia é, de fato, temer a presença de Deus. Com qual objetivo? Para que eles não pequem. Então não deveria ser um temor que os afasta da presença de Deus. Não deveria ser um temor que os leva a não ouvir o que Deus está revelando, mas sim um temor que os leva a não pecar. Um temor que os leva a ser santificados pelo Senhor. Então, muitos lugares nas Escrituras nos mostram, nós precisamos sim temer a Deus. Não apenas os ímpios, mas os justos são aqueles que temem ao Senhor, que cultuam ao Senhor com devido temor. Todos esses textos nos mostram isso. Mas qual é o tipo de temor que nós somos chamados a ter diante de Deus? E aí entra essa questão. Como é que nós devemos ter um temor, um medo santo e reverente diante de Deus? Nós não somos chamados a ter um temor servil. Nós não somos chamados a temer a Deus como se Ele fosse um déspota, como se nós fôssemos apenas seus escravos. E nesse sentido, não devemos também temer a apostasia. Porque como nós vimos, a nossa fé nos dá a certeza de que nós somos justificados por Deus. Nós não podemos perder a nossa justificação. E nesse sentido, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a condenação não deve ser alvo do nosso medo e temor. Mas em que sentido? Nós somos chamados a temer a Deus pela própria natureza de Deus. Deus é um Deus santo, justo, absolutamente elevado, e por isso toda a sua criação deve temer diante da sua presença. Até mesmo antes da queda. Mas aí é um agravante, o fato de nós sermos pecadores. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E os olhos do Senhor são tão puros que Ele não pode tolerar o mal. E essa é mais uma razão pela qual nós devemos temer ao Senhor. Mas como? De forma filial. Observem a diferença. Não somos chamados a ter um temor servil, um temor de servos, mas um temor filial. Um temor de um filho para com seu pai. Todos os filhos são chamados a temerem os seus pais. Mas eles não temem os seus pais simplesmente porque seus pais são dominadores sobre eles, ou porque temem severas consequências sobre sua desobediência. Mas por que eles temem os pais? Porque eles não querem desagradar os seus pais. Porque eles amam os seus pais. E nós somos chamados a temer a Deus dessa forma, de forma filial, reconhecendo que Ele é o nosso Deus e por isso devemos temer desagradá-lo. Ele faz sim ameaças a nós, tanto de natureza temporal quanto de natureza eterna. O que seriam ameaças de natureza temporal? As consequências que nós temos pelos nossos pecados hoje. Se nós matarmos alguém, nós somos ameaçados de que seremos presos, de forma justa. Ameaças eternas podem envolver tanto a todas as pessoas o afastamento da presença eterna de Deus, quanto aos cristãos, a falta ou a perda de galardões que são prometidos pelas Escrituras. Tudo isso é trazido pelas Escrituras. E elas são, sim, aplicadas ao povo de Deus hoje. Deus ameaçou Adão no jardim. E observem que Ele ameaçou Adão no jardim antes da queda. Adão ainda não havia pecado. A relação entre Adão e Deus era, nesse sentido, sem barreiras. Deus era o pai de Adão. Mas mesmo assim, Deus ameaçou Adão no jardim. Por quê? Justamente para demonstrar seu amor para com ele. Ao ameaçar Adão antes da queda, o que Deus faz? Procura mantê-lo longe do pecado. Não é esse tipo de ameaça que os pais fazem aos seus filhos? Se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque.
Se você colocar a mão na panela quente, vai queimar a mão. São ameaças reais, concretas, que têm como objetivo evitar que ele chegue a essas consequências. Da mesma forma, Deus ameaça Adão no jardim para que ele não peque e não seja afastado da presença de Deus. Quem lê para mim? Gênesis 2, 16 e 17. Certamente morrerás. Observem a ameaça que Deus faz a ele aqui. Deus poderia simplesmente ter dado a ordem: olha, você vai comer de determinada árvore, da outra não, e não falar mais nada. Mas ele faz questão de deixar clara qual seria a consequência do pecado de Adão. Certamente morrerás. Na língua original é como se Deus tivesse falado: morrerás, morrerás. Ele fala duas vezes o verbo para deixar claro para ele que se ele comesse, ele morreria. Isso tudo tem a ver com aquilo que nós já vimos sobre o pacto das obras. Quando Deus faz o pacto das obras, ele estabelece promessas. Qual era a promessa que foi dada para Deus a Adão no jardim? No pacto das obras? Os irmãos se lembram? Como? Pacto das obras. Deus coloca Adão e Eva no jardim, faz promessas a eles. Quais eram essas promessas? Ou qual era a grande promessa? Vejam que, em última instância, é a mesma promessa que nos é feita no Pacto da Graça, que é obtida por outro meio, por meio de um mediador, Jesus Cristo. Mas qual que era a promessa que foi feita lá no jardim? Como? Exato, a vida eterna, a plenitude da vida. Ele ainda não tinha essa plenitude da vida que só era desfrutada na presença do Senhor. É claro que Deus habitava com Adão ali, mas ele teria algo a mais. Teria a plenitude da presença do Senhor se ele se mantivesse fiel ao pacto das obras. Essa foi a promessa. Ele deu também uma ordem. Qual foi a ordem? Acabamos de ler. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu uma ameaça, uma sanção se ele descumprisse isso. Certamente morrerás. Então essas três coisas estavam presentes aqui no pacto das obras. A promessa, a ordem ou a proibição e a ameaça caso ele descumprisse essa ordem, como de fato descumpriu. E havia bons motivos para que Adão temesse. Por quê? Deus não mente. Deus disse que ele morreria, como de fato morreu. Como de fato foi afastado da presença de Deus. Então, ele deveria ter temido ao Senhor. Como nós vimos na nossa primeira aula, irmãos, qual foi o primeiro e principal pecado cometido por Adão naquele momento? Incredulidade. Ele não creu na palavra de Deus. Antes, ele creu na palavra da serpente, ele e a mulher, e por isso desobedeceram ao Senhor. Esse foi o primeiro pecado. Só que, acompanhado da incredulidade, veio justamente a falta de temor a Deus. Porque se ele não acredita em Deus, na sua palavra, se ele não dá crédito à palavra de Deus, ele também não dá crédito à ameaça de Deus. Então a fé necessariamente nos leva a dar crédito àquelas coisas que Deus nos fala, inclusive suas ameaças. Então faltou o temor a Deus em Adão, e por falta desse temor filial da fé, ele teve um temor servil depois da queda. No capítulo 3, verso 9 e 10, nós vemos que ele temeu a Deus agora, mas de outra forma. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Temi e me escondi. A falta do temor filial a Deus como seu pai, a falta de um temor que o impediu de desagradar a Deus, levou a ele a um temor servil. Levou a ele a fugir da presença do Senhor em decorrência da sua incredulidade. Então nós vemos que o temor é quase que inevitável aqui no texto. Mas ele não foi chamado para ter um temor servil como ele teve depois da queda. Ele deveria ter temido de forma filial antes da queda, o que teria evitado a queda. Vejam o que o nosso autor diz no livro. Adão não levou a sério as promessas de Deus, mas também não levou a sério as ameaças amorosas de Deus. Assim, o Senhor sabe como nos manter vivendo no medo dele, um medo correto, um medo apropriado. Suas promessas nos levam a servi-lo de maneira livre e voluntária, e as suas ameaças nos impedem de viver em presunção carnal a respeito da sua graça, ou seja, desprezando aquilo que Deus nos fala. O temor é necessário na vida do cristão, porque ele nos leva a não vivermos na presunção carnal. O temor filial nos leva a mantermos proximidade para com Deus
e esse desejo de servi-lo de forma livre e voluntária com base nas suas promessas. Ainda que haja muitas profecias de Deus contra os ímpios nas Escrituras, trazendo ameaças a eles, a maioria das mais severas ameaças das Escrituras são dirigidas ao povo de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque, como eu disse, há pessoas que procuram restringir as ameaças apenas àqueles que ainda não estão em Cristo, apenas àqueles que ainda não são parte do povo de Deus. Só que as mais severas ameaças das Escrituras não são dirigidas aos ímpios, porque nós já temos a certeza da condenação deles, mas são ameaças amorosas, mas muito severas, trazidas ao povo de Deus. E os nossos teólogos chamaram essas ameaças de ameaças evangélicas, ou seja, ameaças que vêm junto com a mensagem do Evangelho. O Evangelho não traz para nós apenas uma boa notícia da salvação, mas ele traz consigo ameaças também. Nós que agora somos inseridos no pacto da graça, somos trazidos para fazer parte do povo de Deus, somos amorosamente ameaçados pelo nosso Pai, para que não sejamos levados ao seu desagrado paternal. Como eu disse, muitas pessoas associam as ameaças apenas à lei. Olha, você vai fazer isso, se não fizer, você vai morrer. E de fato, a lei traz ameaças. Mas o Evangelho não traz apenas conforto e consolo. Sim, ele traz conforto e consolo, mas consigo traz também ameaças amorosas e paternais do nosso Deus. Vejam o que dizem os cânones de Dort. Os cânones de Dort foram um documento escrito no século XVII, nós já falamos um pouco sobre ele em alguma das aulas, e ele teve como objetivo responder algumas perguntas que haviam surgido no debate da época sobre a salvação do homem. E quando ele fala sobre a perseverança dos santos, ele fala sobre como o Evangelho continua a agir em nós para a nossa santificação. O que eles dizem? Tal como agradou a Deus iniciar sua obra da graça em nós pela pregação do Evangelho, ou seja, nós ouvimos o Evangelho, fomos convertidos por Deus, ouvimos a sua boa notícia, da mesma forma, ele a mantém, continua e aperfeiçoa em nós a sua obra, quando nós ouvimos e lemos o Evangelho, quando nós meditamos nele, quando nós ouvimos suas exortações, ameaças e promessas e pelo uso dos sacramentos. Então, de que forma Deus utiliza o Evangelho para continuar agindo em nós com graça? Por meio de exortações, ameaças e promessas. Para nós que temos acesso a esse texto em português, pode não parecer ter muita dificuldade em nós entendermos isso. Só que os irmãos viram na leitura do texto que a tradução em inglês desse documento não traz tanta clareza sobre a associação entre ameaças e o Evangelho. Só que quando nós vamos para a língua original, no qual o documento foi escrito, que é o latim, ele diz de forma muito clara que tanto as exortações, ameaças, como também as promessas são do mesmo Evangelho. É como se literalmente eles dissessem assim: ele preserva, continua e aperfeiçoa a obra de sua graça por meio da audição, leitura, meditação, exortações, ameaças e promessas desse mesmo Evangelho. Então, o que a gente tem como alvo aqui? O que Deus utiliza? O mesmo Evangelho, que nos traz exortação, nos traz ameaças e nos traz promessas. Um outro texto que fala sobre isso é uma das primeiras obras sistemáticas sobre teologia, que surgiu num contexto de amplo debate da época, que diz que o Evangelho contém ordens, promessas e advertências que lhes são próprias. O Evangelho não diz apenas que nós somos salvos pela graça de Cristo, mas é o mesmo Evangelho que nos diz que essa graça nos impulsiona para obedecermos a Deus. Então ele traz também ordens para nós. Eu dei um exemplo em uma das aulas passadas. O arrependimento não é uma ordem da lei, é uma ordem do Evangelho. Por quê? Porque aqueles que não têm a graça não são capacitados a se arrepender. Porque a lei foi dada antes da queda. Se ela foi dada antes da queda, não tem por que nós nos arrependermos. Mas o Evangelho nos dá também ordens. Nos dá promessas, a promessa da vida eterna. E nos dá advertências que são próprias dele. Então, nesse sentido, nós podemos ter a certeza de que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem para nós ameaças da graça. Ameaças evangélicas. A graça não é oposta às ameaças, mas elas são usadas por Deus para que nós tenhamos desenvolvido em nós santo temor a Ele e aquilo que Ele nos promete. Vejam só, no Pacto da Graça, em sua administração do Antigo Testamento, nós temos muitas referências a sanções para aqueles que desobedecem à lei do Senhor, ou desobedecem aquilo que o Senhor ordenou. Alguém lê para mim Gênesis 17, 14? É importante nós vermos como o Antigo Testamento faz isso, porque
tem pessoas que associam isso apenas ao período em que Deus revelou o pacto da graça a Moisés. Mas já em Abraão nós temos sanções ou ameaças que são feitas no pacto da graça. Gênesis 17, 14. Veja, Deus está falando com Abraão. A aliança com Abraão é conhecida como a aliança da promessa. E de fato, Deus faz muitas promessas no começo do texto. Mas os irmãos se lembram, nós expusemos esse texto. Deus dá uma ordem para Abraão, no pacto da graça, de que ele deveria ser circuncidado, como também toda a sua descendência. E o texto não apenas diz que ele deveria fazer isso, mas dá uma sanção. Aquele que não for circuncidado será eliminado do seu povo. Quebrou a minha aliança. Pacto da graça. Mas há uma ameaça da parte de Deus aqui. Quem não cumprisse o sinal e selo do pacto da graça, que no Antigo Testamento era a circuncisão, esse quebrou a aliança do Senhor e seria extirpado do povo. Deuteronômio 7, 12 a 26. Vamos todos abrir. Eu quero mostrar apenas alguns versículos desse texto. Já em Deuteronômio nós temos a peregrinação do povo que sai do Egito e vai em direção à terra prometida, quando Deus concede a lei a Moisés. Lá em Deuteronômio 7, 12 a 26, nós temos também ameaças. Nós temos tanto as bênçãos decorrentes da obediência, quanto as maldições decorrentes da desobediência. Vejam só, eu quero aqui enfatizar, na verdade, as bênçãos da obediência, para depois, no capítulo 28, nós vermos as maldições da desobediência. Será, pois, que se ouvires estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito será mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. E aí ele vai continuar dando diversas ordens para que o povo de Deus seguisse, e promessas relacionadas a elas. Agora vá lá para Deuteronômio 28. Paralelo a essas bênçãos que viriam sobre aqueles que obedecessem à lei do Senhor, nós temos as ameaças àqueles que a desobedecessem. Veja a partir do verso 15 do capítulo 28. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os teus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. E ele passa todo o restante do capítulo falando sobre essas maldições que viriam sobre aqueles que desobedecessem à aliança do Senhor. Então nós temos ameaças que são dadas para que o povo se abstenha de pecar, para que o povo reconheça todas essas coisas e tema ao Senhor e busque obedecê-lo de forma livre e voluntária. Não apenas isso, quando Deus faz sua aliança com Davi, ele também dá ameaças. Alguém lê para mim em 2 Samuel 7, 14? Aí, Deus está falando com Davi e prometendo a ele uma descendência eterna. Então tem uma promessa que é dada aí. Mas ele também fala, se a sua descendência vier a transgredir, eu vou castigá-la e discipliná-la. Uma ameaça que é feita para que a descendência de Davi aprendesse a não desobedecer. Mas você pode pensar, não, isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento Deus não age mais assim. Será? Vamos ver textos bíblicos que falam sobre isso. Mateus 3, de 1 a 10, eu peço que todos abram, a gente vai ver isso aí também. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Verso 1 ao 10.
João Batista pregando o evangelho. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelos e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Observem as ameaças que João Batista dá aos fariseus aqui. Ele diz que eles deveriam produzir frutos de arrependimento. Essa é a ordem que é dada. Por quê? A ameaça no verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, uma ordem que é acompanhada de uma ameaça. Mas aí você pode falar: não, mas João Batista ainda pregou antes de Jesus. Ainda que seja o Novo Testamento, João Batista está falando antes de Jesus. Então vamos para ver o que Jesus nos fala. Mateus 6,15. Quem lê para mim? Veja a ameaça que Jesus faz para aqueles que não perdoam os homens. Se você não perdoar os homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A ordem que ele deu no verso anterior é: perdoem os homens as suas ofensas. Aqueles que não obedecem, qual que é a ameaça? Deus não vai perdoar as suas ofensas. Então Cristo também traz ameaças àqueles que não obedecem. Romanos 8,13. Alguém abre rapidamente aí para a gente ler. Aqueles que andam nos caminhos da carne, Paulo diz, andam para a morte. Uma ameaça é feita por Paulo aí. Em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 22, é um texto grande, mas nós temos Paulo utilizando a história do povo de Deus no Antigo Testamento como advertência para os coríntios da sua época. Ele começa dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas veja o que ele diz no verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O que Paulo está fazendo aqui? Ele pega toda a história do povo de Deus que saiu do deserto e disse: olha, todos eles foram batizados, todos eles participaram da ceia do Senhor, que ali era o maná. Todos eles estavam na presença de Deus e andaram com Deus no deserto, mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão pelo qual Deus os fez prostrados no deserto. Toda aquela geração morreu. E ele faz outros tantos exemplos para falar: olha, aquilo é um exemplo para nós. O juízo vindouro está chegando. Então, se vocês agirem como o povo do Egito agiu, quando saiu do Egito, saibam que vocês terão o mesmo resultado, a mesma consequência daqueles. Por isso, não desobedeçam. É isso que Paulo está falando aqui, como advertência e como ameaça aos coríntios naqueles dias. No próximo capítulo, ele faz uma outra ameaça
quando ele dá as instruções sobre a ceia do Senhor, ele dá uma ordem: olha, examinem-se a si mesmos. E aí ele diz o porquê: porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Aqui, um eufemismo para a morte. Deus havia disciplinado pessoas que não comeram da ceia do Senhor dignamente. Deus havia literalmente matado. E ele está então os ameaçando nesse momento para dizer que quando nós julgamos a nós mesmos, nós não somos condenados. Essa é a ordem que ele dá, acompanhada de uma ameaça. Alguém lê para mim Gálatas 5, 21? Não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. A ordem é: abstenham dessas coisas, porque a ameaça para aqueles que as fazem é não herdar a vida eterna. E agora nós vamos ver dois textos da Epístola aos Hebreus, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso, porque são dois exemplos de algo que toda Epístola aos Hebreus nos ensina. Quando o autor aos Hebreus escreveu sua carta, qual era o problema naquela época? Havia muitos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que começaram a sofrer algumas perseguições e por isso estavam voltando para o judaísmo. E toda a Epístola aos Hebreus é como que um alerta ou uma série de ameaças que são feitas para aqueles que apostatam da fé, para aqueles que abandonam a fé verdadeira em Cristo Jesus. Então ele dá alertas, ele chama a atenção, fala: olha, não façam isso, vejam o quanto é insano abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo. E ele faz algumas ameaças nesse sentido. Vejam só, Hebreus capítulo 10, versos 25 a 31. Percebam a seriedade dessas palavras trazidas pelo autor de Hebreus a crentes. A gente às vezes ouve algumas pessoas por aí falarem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Grande bobagem. A gente vê que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, que agia com ampla misericórdia no Antigo Testamento, com juízo quando era necessário, da mesma forma como age com ampla misericórdia no Novo e com juízo quando é necessário. Vejam o peso das palavras. Ele começa, a partir do verso 19, falando sobre o grande privilégio que é nós estarmos em Cristo Jesus. Ele diz que em Cristo Jesus nós temos livre acesso à presença de Deus, e por isso devemos nos aproximar com o coração sincero, tendo o coração purificado. E aí ele vai começar a falar sobre as consequências disso. Ele diz que, como consequência, nós devemos viver em amor e boas obras uns para com os outros, e não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes, ao invés de deixar a congregação, que é onde a presença de Deus se manifesta mais plenamente, o que ele diz? Façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, exortem aqueles que não frequentam a reunião dos santos. Exortem aqueles que negligenciam a reunião dos santos. Por quê? Porque o dia está se aproximando. E aí, do verso 26 ao 31, ele vai falar sobre isso, sobre essa ameaça com a qual nós devemos ameaçar em amor aqueles que negligenciam a reunião dos santos. Se vivemos deliberadamente em pecado, ou seja, desprezamos o sangue de Cristo Jesus que nos salvou, então receberemos mais severo castigo do que aqueles do passado. Verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça.
Observem a seriedade das palavras utilizadas pelo autor aos Hebreus aqui. Ele ainda termina dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos daquele a quem pertence a vingança e a justa retribuição daqueles que o desobedecem. E é com base nessas advertências e ameaças que nós vamos lá no verso 25 e ele afirma: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então vejam a seriedade que o autor aos Hebreus indica daquele pecado que é negligenciar a reunião do povo de Deus, a ponto de dizer que isso é desprezar, no próximo verso, o sangue da nova aliança. E ele diz que aqueles que o fazem cairão nas mãos do Deus vivo, o que é uma coisa horrorosa. Capítulo 12, versos 15 a 17. Mais uma vez, o autor aos Hebreus traz palavras pesadas àqueles que desprezam o sangue de Cristo e a nova aliança. Alguém lê a partir do 14, na verdade. Capítulo 12, 14 a 17. Aqui o autor aos Hebreus faz uma exortação para que as pessoas vivam em paz e em santidade, mas que desprezar a santidade, que é empreendida pela graça de Deus, leva àquilo que aconteceu com Esaú. Esaú, que desprezou a graça de Deus, foi por isso rejeitado, e em um determinado momento o texto diz que ele não achou lugar de arrependimento, embora o tivesse buscado. Da mesma forma, aqueles que desprezam o sangue da nova aliança, e aqueles que desprezam a graça de Cristo com o qual são santificados, a ameaça é ter o mesmo destino que teve Esaú. Então vejam que o autor aos Hebreus não poupa palavras para falar da seriedade do pecado. Por quê? Porque nós precisamos sim ser lembrados da seriedade que é desobedecermos ao Senhor. E o próprio Cristo Jesus faz severas ameaças às igrejas em Apocalipse. Os irmãos se lembram, Cristo manda 7 cartas às igrejas, e algumas delas eram muito dignas de ameaças e de reprovação da parte do Senhor, com um objetivo santo, que elas fossem santificadas. Apocalipse 3, 14 a 22. Nós temos a carta à igreja em Laodiceia. Eu farei a leitura do verso 14, algum irmão leu 15, assim por diante até o verso 22. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então vejam só, qual que é a ordem que ele dá aqui à igreja de Laodiceia? Para que ele se arrependesse das suas obras. A ameaça aqui é que ele seria vomitado da sua boca, ele seria
expulso da presença de Deus, como outras igrejas também são ameaçadas. Uma delas, Cristo disse que removeria o seu candelabro do meio dos outros. E aqui ele fala então que faz isso por quê? Porque ele repreende e disciplina quantos amam. E aqui nós vemos essa analogia entre a relação de Deus, de Cristo com a sua igreja, a relação entre pai e filho. Por que nós tememos ao Senhor? Porque ele é um pai zeloso que nos disciplina. Por que ele nos ameaça? Para que nós nos afastemos daquilo que é prejudicial para nós. E nós busquemos arrependimento e zelo para com as coisas do Senhor. Por quê? Porque se ele não disciplina, nós não somos seus filhos. O próprio autor aos Hebreus vai utilizar essa linguagem em determinado local. Ele diz, olha, Deus disciplina aqueles a quem ama. Se vocês não estão sendo disciplinados por Deus nas suas faltas, é porque Deus não ama vocês. Vocês são bastardos, não são seus filhos. Portanto, quando Deus disciplinar vocês, vocês não devem ser arredios para com ele. Pelo contrário, devem reconhecer que a disciplina do Senhor é fruto do seu amor para que vocês sejam aperfeiçoados em santidade. É isso que o autor dos Hebreus ensina no próprio capítulo 12. Então, Deus utiliza meios para os quais a sua igreja seja disciplinada. Ele utiliza meios pelos quais a sua igreja seja ameaçada e levada a uma consideração mais séria daquelas coisas que o Senhor revela. Por exemplo, a igreja recebeu a autoridade de Deus para disciplinar paternalmente seus membros faltosos. E essa prerrogativa demonstra, conforme o autor do livro nos diz, que os crentes professos podem ser ameaçados e até mesmo entregues a Satanás caso não se arrependam. Nos dias de hoje, muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Pessoas abominam a disciplina na igreja. Só como nós vimos, se não há disciplina, não há amor. Você deixaria o seu filho seguir seus próprios caminhos, sabendo que ele estava caminhando em direção à condenação? Se uma igreja não se preocupa com os pecados dos seus membros e não disciplina, larga-os à sua própria sorte, isso não é demonstração de amor, é desprezo, é ódio. E nesse sentido, nós temos muitos textos bíblicos em que as escrituras nos mostram o dever da igreja em disciplinar os faltosos. Alguém lê para mim Mateus 16, 19? Nesse texto, nosso Senhor Jesus demonstra aos apóstolos o dever que a igreja tem, inclusive de ligar e desligar pecados no céu e na terra. E ele explica isso com mais clareza no capítulo 18, a partir dos versos 15 a 20, quando ele está falando sobre os problemas que podem surgir na igreja. Ele diz, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se o recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui ele está falando sobre alguém que é irredutível no seu pecado, que não quer ser convencido, mesmo com o testemunho da igreja. Qual que é a sanção? Ser considerado gentil e publicano, afastado da comunidade da igreja. Por quê? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aquilo que ele já havia falado no capítulo de número 16. Outro texto que fala sobre disciplina, 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Alguém lê para mim, por favor? Então veja só, o que Paulo fala aqui. Ele fala de um problema moral que estava acontecendo na igreja de Corinto, que é o fato de que um homem estava possuindo a mulher do seu próprio pai. Nós não sabemos se era a mãe dele, se era a madrasta, mas ele estava cometendo esse pecado de cunho sexual. Então Paulo diz que já havia sentenciado contra ele uma disciplina que era necessária com um objetivo claro. Ele diz que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Então não era uma punição pura e simplesmente. Não era como se ele fosse punido e ficasse por isso mesmo. Qual que é o objetivo da disciplina? Ele diz, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a disciplina na igreja não tem em vista simplesmente a punição das pessoas. E nesse sentido, nós não devemos temer a disciplina de forma servil, mas sim de forma paternal, de forma filial. Por que a disciplina existe? Com um objetivo santo. Para que aquela pessoa, se for verdadeiramente cristã, se arrependa dos seus pecados e reconheça nisso a ação de Deus o disciplinando, com o objetivo de que ele seja salvo no dia do Senhor. E por fim, 1 Timóteo 1, 20. Quem achar pode ler. Os quais entreguei a Satanás para serem castigados. Então, de fato, isso é algo que todo cristão deve temer. Temer a desobediência, o desagrado de Deus, a ponto de temer também essas ameaças que são trazidas pela palavra, das consequências sérias que o pecado nos traz. Então, o que o nosso autor fala no livro que nós vemos? Às vezes os pastores precisam advertir com energia os crentes professos, quando esses se entregam ao pecado, porque podem estar enganando a si mesmos, pensando que se encontram no caminho do céu, quando estão, na verdade, na senda para o inferno. Precisamos advertir o povo de Deus quando existe motivo bíblico para os avisar. E não avisar, nesse sentido, não é demonstração de amor, é demonstração de ódio. Aqueles que amam avisam seus irmãos quando eles estão seguindo por caminhos equivocados. Não alertar o crente quando seu caminho é de perdição não é demonstrar amor, mas ódio. Eu já citei Hebreus 12, o texto que fala sobre a disciplina do Senhor, mas lá em Provérbios 27, 5, o que o autor dos Provérbios diz? Alguém lembra desse provérbio? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, ou o pretenso amor que é encoberto. Nesse sentido, o anúncio do evangelho traz consigo sempre a graça de Cristo anexa à ameaça. A ameaça do evangelho nunca é uma ameaça por si só. Como nós vimos, é uma ameaça que oferece graça. É uma ameaça que mostra que a graça é muito maior e que pode livrá-la dessa situação. Em Hebreus 2, verso 3, nós vemos isso. Acompanhado do anúncio da graça, o que o autor aos Hebreus nos diz? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. A graça então nos constrange. A graça mostra para nós o amor paternal de Deus e deve necessariamente sim nos levar a ter um temor filial ao Senhor. E recusar o temor quando há motivos, na verdade é demonstração de impiedade e não de fé. É resultado de uma consciência cauterizada, de alguém que, ao invés de dar crédito à palavra do Senhor, o que inclui sua graça, mas também suas ameaças, o descredita, demonstra incredulidade, e por isso não temer ao Senhor é um sério pecado contra Ele. O autor do nosso livro traz uma citação de um pastor presbiteriano que diz que é a essência da impiedade não temer a Deus quando há motivos para temer. As Escrituras, em toda a sua extensão, prescrevem a necessidade desse temor a Deus em todas as circunstâncias em que nossa situação pecaminosa nos torna passíveis do justo julgamento de Deus. O temor a Deus, que é a alma da piedade, não consiste no pavor que é produzido pela apreensão da ira divina. Não é a ira divina que motiva o nosso temor a Deus. Por quê? Porque a punição não tem em si mesma poder para regenerar ou converter. Na verdade, volta lá. O temor a Deus em que consiste a piedade é o temor que constrange a adoração e ao amor. Ele pertence a todos os seres racionais criados e não se origina no pecado. Concluindo então, irmãos, o que nós vimos nesta manhã? O temor que devemos a Deus não é um temor servil ou movido pelo medo do juízo, mas é um temor filial, o mesmo temor que os filhos têm a seus pais, que nos leva ao receio e ao amor constrangido, nos mantendo longe dos pecados que nos colocariam mais diretamente debaixo do juízo divino. Não temer a Deus de forma filial, na verdade, é impiedade e incredulidade. Por quê? Porque seu evangelho traz consigo ameaças que nos levam a considerar com mais profundidade as promessas de Deus. Aquilo que nós tememos é desagradar o nosso Pai. Nós tememos que os nossos pecados nos afastem dele. E uma vez que nós tememos filialmente ao Senhor, nós somos levados a nos afastar do pecado, que sim, pode nos levar ao juízo de Deus. E aqui eu termino com uma citação do John Owen, que tem sido citado aí nas aulas anteriores para nós. A consideração do terror do Senhor
o uso das ameaças, tanto da lei quanto do evangelho, declaram que este é o nosso dever. Que ninguém diga que isso é medo servil. Essa denominação é tirada da estrutura das nossas mentes e não do objeto temido. Quando os homens temem a ponto de se desanimarem e se inclinarem a abandonar a Deus, o dever e a esperança, esse medo é servil, seja qual for o seu objeto. Então, o temor que nós temos a Deus não é um temor que nos afasta, como Adão depois da queda. Não é um temor que nos desanima ou nos inclina a abandonar a Deus. Na verdade, aquele medo que nos impede de pecar e que estimula a alma a se apegar mais firmemente a Deus, seja qual for o objeto dele, não é medo servil, mas um medo santo ou reverência devida a Deus e a sua palavra. É simplesmente levar a sério aquilo que ele nos diz. Mas este é o medo mais genuinamente gracioso do pecado, quando tememos a impureza dele e a contradição que há nele com a santidade de Deus. Esse é um fruto natural da fé e do amor. Aqueles que têm fé e amor temem desagradar a Deus, temem a impureza do pecado, temem a contradição e o afastamento que o pecado nos leva de Deus. Esse é o temor dos verdadeiros crentes. E essa consideração deve sempre ocupar nossas mentes. Se assim não for, não há proteção segura contra o pecado. Pois juntamente com a apreensão da poluição espiritual que acompanha o pecado, os pensamentos sobre a santidade de Deus, o cuidado e a preocupação do Espírito Santificador e o sangue de Cristo permanecerão continuamente em nossas mentes, os quais são todos eficazes na proteção contra o pecado. Então aqui ele junta todas essas coisas que nos são concedidas por Deus para que nós temamos, não simplesmente a punição do pecado, mas o próprio pecado, a poluição espiritual do pecado que nos afasta de Deus. Além disso, quando isso não acontece, quando a alma não tem respeito pela impureza do pecado, mas apenas considera como pode escapar da culpa, inúmeras coisas se interpõem. Em parte decorrentes do abuso da graça, em parte da esperança carnais e resoluções tolas para o futuro, que libertam da diligência vigilante na obediência universal que nos é exigida. Veja o que interessante que ele fala aqui. Há muitas pessoas, nós vemos isso inclusive no nosso meio cristão, que têm medo do juízo de Deus. E por isso querem escapar da culpa do pecado. E por isso elas não valorizam a vida cristã. Em que sentido? Elas acham que o fato delas crerem em Deus já os livrou da condenação eterna, por isso eles não valorizam a santificação. Mas vejam, quando Deus nos salva, Ele não faz simplesmente uma salvação no início, que nós começamos a vida cristã e está acabada. A santificação também faz parte da nossa salvação. Se nós somos genuínos cristãos, nós queremos e desejamos viver em santificação. Por quê? O que as pessoas fazem? Elas abusam da graça. Deus é um Deus gracioso, Ele já me perdoou, eu não tenho deveres para com Deus por conta disso. Eu não valorizo a reunião dos santos, eu não valorizo o meu crescimento espiritual, vivo uma vida imatura diante de Deus, mas não é isso que um verdadeiro crente faz, porque o crente não teme apenas a culpa do pecado, ele teme também a impureza. Ele não quer viver com a impureza do pecado na sua vida. Ele quer fugir de toda a corrupção que ainda está no seu coração, e ele sabe que para isso Deus concedeu meios, como a gente viu semana passada. Pregação da palavra, sacramentos, oração. Todas essas coisas nos são dadas por Deus para que nós não apenas temamos o juízo decorrente da culpa, mas também a impureza do pecado que ainda está em nós. Por isso que o temor a Deus nos leva a viver uma vida cristã séria. E ele termina dizendo: não creio que alguém que esteja impressionado apenas com a culpa do pecado e suas consequências mantenha uma integridade firme em relação às ações internas e externas do seu coração e vida em todas as coisas. Ou seja, alguém que teme simplesmente a culpa não vai viver uma vida cristã íntegra, porque ele se preocupa apenas com aquilo que é exterior. Não há uma mudança interior genuína. Mas onde o temor do Senhor e do pecado é influenciado por uma profunda compreensão da santidade e da poluição que acompanha inseparavelmente o outro, aí a alma se mantém sempre em sua melhor guarda e defesa. A melhor guarda e defesa para a alma do cristão é essa dupla consideração, tanto da santidade do Senhor, quanto da poluição que o acompanha e que por isso precisa ser santificado. Então, eu acho que nós acabamos por aqui, certo? Acabamos? Então, o que a aula, em suma, nos mostra? Que a nossa fé não aprende apenas as promessas de Deus, que nos são sim muito valiosas. Nós temos isso em diversas aulas, o quanto as promessas de Deus nos são valiosas. Mas a nossa fé também nos leva a dar crédito a Deus que nos traz ameaças no seu Evangelho. Muitas vezes nós precisamos ser ameaçados por Deus, justamente porque Ele nos ama e quer que nós valorizemos mais as coisas do Senhor. Valorizemos mais o Senhor e reconheçamos a seriedade do nosso pecado. Então, uma fé verdadeira e genuína é uma fé que nos leva ao santo temor a Deus e ao tremor diante das suas ameaças. Um medo santo e genuíno diante de Deus, uma reverência a Ele, que nos leva e nos motiva a uma vida cristã de santificação contínua diante
do Senhor. Alguém tem alguma pergunta ou consideração sobre a aula de hoje? Algo que talvez não tenha ficado claro? Uhum. Depende muito do contexto. Assim, eu recomendaria que se falasse, olha, não faça isso porque eu vou te castigar. Porque a Bíblia nos diz que é função dos pais, sim, disciplinar os filhos. Mas depende daquilo que você demonstra para o seu filho que é o castigo. Se ele é um castigo pura e simplesmente, ou se é uma disciplina para um fim positivo. Então, se essa disciplina que é concedida a ele tem como objetivo o aperfeiçoamento dele, para que ele entenda aquilo que ele fez, para que ele procure arrependimento, eu acredito que é um temor filial que é gerado no filho. Mas se é um castigo pura e simplesmente, que não tem bom proveito, aí é um temor servil. E falando isso até com relação da parte de Deus, né? Olha, mostra para ele, isso aí desagrada a Deus, Deus pode disciplinar por conta disso. Tudo isso envolve a disciplina dos filhos, né? Mas se é simplesmente um castigar, tipo, se você fizer isso vai para o inferno, não é muito adequado a forma de disciplinar. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Tem tudo isso, né? Um contexto, varia muito da situação em que isso é aplicado. Certo?